Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de História, certo? Continuando sobre o comércio, que eu tinha até pedido a vocês que pesquisassem, né? Sobre o comércio de Cuiabá. Então vamos lá, página 12. Comércio no passado brasileiro. Desde que os portugueses chegaram ao território onde é o Brasil, na atualidade, diversos tipos de trocas comerciais foram praticadas. Vamos descobrir mais sobre essa história? Trocas entre portugueses e indígenas. As primeiras trocas comerciais após a chegada dos portugueses ocorreram com os indígenas que habitavam no litoral. Aqui. Os portugueses se interessaram por uma árvore chamada pau-brasil, que existia em grande quantidade nesse território. Essa árvore, que tem o interior do tronco avermelhado, era usada para atingir tecidos. O Brasil recebeu esse nome por causa dela. Os indígenas que habitavam o litoral cortavam e carregavam os troncos de pau-brasil até as embarcações portuguesas, que os transportavam para a Europa. Em troca, os indígenas recebiam objetos como espelhos, pentes, facas, etc. Ou seja, realizavam um escambo. Na época eles falavam escambo. O escambo era essa troca de favores, né? Os indígenas cortavam as madeiras, carregavam, e em troca os portugueses davam a eles objetos, como os citados aqui, espelhos, pentes, facas e várias outras coisas, para que continuasse ocorrendo essa troca. Os escravos de ganho. A partir de 1530, povos africanos foram trazidos ao Brasil e escravizados por aproximadamente 350 anos. Já pensou? Foram no continente africano e trouxeram de lá essas pessoas que foram escravizados 350 anos. O escravo não tem direito a uma moradia de qualidade, nem uma moradia que possamos dizer que possa ser razoável. A comida é o que sobra dos seus senhores, não ganhava salário, apanhavam, uns eram até mortos. Olha quanto sofrimento tiveram os povos africanos. Muitos desses escravizados trabalhavam como comerciantes. Nas vilas e nas cidades, eles vendiam produtos como cestos, frutos, verduras, doces, animais, entre outros. Eram chamados de escravos de ganho e obrigados a entregar aos seus senhores a maior parte do dinheiro que recebiam das vendas, com o sonho de comprar a alforria. O que é alforria? Liberdade dos escravizados. Muitos escravizados guardavam a pequena parte do dinheiro que sobrava. Isso depois de muito tempo, tá, gente? Para eles poderem chegar nesse momento de ganhar alguma coisa, foram depois de muitos e muitos anos. Eles trabalharam muitos anos sem ganhar nada. E aí, para comprar essa carta de alforria, que era a carta de liberdade, ele tinha que guardar muito dinheiro para ele poder ter, então, a liberdade, ser uma pessoa livre, escolher onde trabalhar e como trabalhar. Aqui nós vemos aqui, ó, nessa aqui, mulheres escravizadas trabalhando em armazém e vendendo frutas. Nós temos agora aqui os tropeiros, tá? Página 13. Os tropeiros. Há pouco mais de 300 anos, um grupo de trabalhadores se tornou muito importante para o transporte de mercadorias em terras brasileiras. Esses trabalhadores eram chamados de tropeiros. Eles viajavam em grupos e, montado em animais ou a pé, conduziam gado ou transportavam tecidos, sapatos, alimentos e outros produtos para serem vendidos em diversos lugares. Assim, muitas cidades surgiram nos locais onde os tropeiros paravam para descansar e alimentar os animais. Lapa, no Paraná, e Taubaté, em São Paulo, são exemplos dessas cidades. Então, quer dizer que nos locais onde eles paravam, muitas vezes ali surgia uma nova cidade, através dos tropeiros que vendiam, né, como tá aqui, ó, tecidos, sapatos, alimentos, tá? E transportavam isso em diversos lugares.
os mascates e os caixeiros viajantes. Na época dos engenhos coloniais, há mais de 300 anos, os mascates eram vendedores muito comuns no Brasil, tá? Isso era comum mesmo, gente. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe chamava as pessoas que vendiam, chamava de mascate. Vendia para ela colcha, vendia cadeira, panela, várias coisas, chamava de mascate também. Eles viajavam por várias cidades vendendo produtos. O caixeiro viajante, por sua vez, era um tipo de vendedor comum há mais de 100 anos. Esse trabalhador não levava nenhum produto nas viagens, apenas listas com o nome das mercadorias que poderia vender. Assim, as pessoas escolhiam o que queriam, encomendavam o produto e depois o recebiam em casa. Tá parecendo a internet, né? Que a internet, você olha lá, tá todas as fotos, as imagens, e você compra ali e depois recebe na sua casa. Atualmente, existem comerciantes que têm um trabalho similar ao dos mascates. São os ambulantes, que vendem diferentes produtos nas cidades. Por isso, são chamados de ambulantes, porque não tem uma loja ou um local fixo de venda. É como fossem os tropeiros, os mascates, né? O caixeiro viajante. Já o caixeiro viajante, ele só levava as fotos daquilo que era para ser vendido. Então, nós vimos aqui que os portugueses chegaram no Brasil e fizeram o processo a troca, né? O escambo, que em troca do pau-brasil, eles davam objetos aos indígenas e os indígenas achavam que isso era um tipo de amizade, algo legal. Os escravos de ganho, né? Que depois de um tempo de serem escravos sem receber nenhum valor, eles começavam a receber um valor, mas guardavam esse dinheiro para comprar a carta de alforria. Tinham que dar uma boa parte do que ganhavam para os senhores. Os tropeiros é aqueles que vendiam, né? Iam de cidade em cidade, vendendo objetos. E as cidades como Lapa, no Paraná, e Taubaté, em São Paulo, foram criadas através desses tropeiros. Vemos aqui os mascates e os viajantes caixeiros, né? Caixeiros viajantes. Os caixeiros levavam apenas as fotos para a pessoa encomendar. Os mascates já levavam o produto, tá ok? E hoje em dia nós vemos os vendedores ambulantes. Igual no centro, você olha lá, a pessoa vendendo meia, calcinha, perfume, tanta coisa lá no centro, né? Frutas, são o quê? Os ambulantes, tá? Que não tem uma loja fixa. Página 14, vamos lá, número 1, atividades. Escreva como ocorreram as primeiras trocas comerciais entre indígenas e portugueses. Eu acabei de explicar, né? Ó, tá aqui. Página 12. Aqui. O terceiro parágrafo, o primeiro parágrafo, terceiro parágrafo. Os indígenas que habitavam no litoral, cortavam e carregavam. Tá aqui, ó, a resposta. Nesse segundo parágrafo, tá a resposta da número 1. Vamos ler e procurar, tá aí? Tá? Número 2. Marque com X a frase correta. Os escravizados não podiam trabalhar como vendedores. Segundo, frutas e verduras, doces, animais, entre outros, eram vendidos pelos escravizados. Os escravizados ficavam com todo o dinheiro que ganhavam com as vendas no comércio. Não, né? Então, nós vimos ali qual que era a opção. Lá atrás estava ali, ó, na página 12. Eles vendiam produtos como cestos, frutas, verduras, doces, animais, entre outros. Número 3. Complete as frases respondendo se o comerciante é mascate, ambulante ou caixeiro viajante. Letra A. Eu vendo produtos de porta em porta em uma cidade. Eu sou um vendedor ambulante. Se você pensou isso, está certo. Letra B. Eu vendia assim. As pessoas escolhiam os produtos em uma lista e depois eu os entregava na casa delas. Eu era um... Quem que primeiro entregava, mostrava a lista e depois trazia os produtos? Era o caixeiro viajante. Letra C.
Eu viajava de cidade em cidade vendendo produtos. Eu era um mascate, certo? Aprender é divertido. Jean-Baptiste Debret foi um artista francês que esteve no Brasil há aproximadamente 200 anos. Durante sua estada, ele retratou o dia a dia nas cidades por onde passou. Do material de apoio, recorte as imagens, espalhe-as em uma superfície e monte o quebra-cabeça. Lá no material de apoio, tá aqui, ó. Aqui, ó. Você vai recortar, tá? Tá bem aqui os pontilhadinhos onde você vai recortar. Depois que você recortou nesses pontilhados, você vai montar novamente o quebra-cabeça. E aí, tá ok? Por ele ser um material durinho, eu não vou pedir que cole no caderno, né? Porque depois fica ruim para escrever. Mas é uma atividade para você, se você depois quiser novamente juntar as peças e colar numa folha para guardar, tá? Mas até então é um quebra-cabeça desse artista, né? O Jean-Baptiste, tá? Que retratou o que ele viu nas cidades, por onde ele passava. Página 15. Analise a fotografia tirada por Marc Ferrez em 1889. Vamos lá. Número 1. Letra A. Que tipo de comércio foi registrado na imagem? Que tipo de comércio é? Ele é um vendedor ambulante que batia de porta em porta, lembra? Um vendedor ambulante vendendo o quê? Vassouras, espanadores, cestos, tá? Letra B. Quais são as características desse tipo de comércio? Ele tinha uma loja fixa? Não, certo? Ele saía o quê? De cidade em cidade, de casa em casa, oferecendo os seus produtos para as pessoas. Letra C. Na região onde você mora, existe algum comércio parecido? Já apareceram pessoas lá na sua casa? Ô, senhora, senhor, gostaria de comprar aqui uma vassoura, uma colcha, um lençol. Já apareceram pessoas assim? A sua mãe ou o seu pai poderão responder isso, tá bom? Uma resposta pessoal. Número 2. Leia a imagem abaixo que mostra um painel localizado na Lapa, Paraná. Letra A. Que atividade do passado está representada nesta obra? Quem que ficava montado nos cavalos passando de cidade em cidade? Eram os tropeiros. Então, que atividade do passado está representada? Os tropeirismo, né? O tropeirismo, pode ser, tá? Lembra que eles ficavam montados nos cavalos, nas mulas, passando de cidade em cidade. Olha aí, letra B. No estado onde você mora, existe alguma cidade que surgiu graças a essa atividade, o tropeirismo? Pesquise sobre o assunto e anote a resposta em seu caderno. Você vai pesquisar lá no Google. Em Cuiabá, ou vamos dizer em Mato Grosso, né? Em Mato Grosso existe alguma cidade que foi criada com o tropeirismo? E aí você vai dizer se sim ou se não. Registre no seu caderno de história, tá ok? Um grande abraço, fique com Deus, tenha uma ótima aula.